Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócio. O programa de hoje está sensacional e nesse quadro Bate-Papo com Empresários, recebemos aqui o educador financeiro Roberto Nascimento, da Aluri, o consultor especialista Ricardo Costa, da Prudential, e ficou aqui conosco o consultor especialista da MetLife, o Luiz Carlos, que participou do quadro anterior. Pessoal, gostaria de iniciar esse bate-papo com empresários, com vocês, pedindo que vocês se apresentem com um pouquinho mais de detalhe, falem um pouquinho mais a respeito de vocês, da empresa de vocês, do negócio em si, para o pessoal que está acompanhando o Networker, por favor. Pode começar. Bom, eu sou o Ricardo, eu tenho uma unidade de negócio da Prudential, uma empresa americana, e aí a gente faz um trabalho de planejamento financeiro, né? Então, desde a parte de proteção até a parte de sucessão e blindagem. Então, isso serve para todo mundo, empresários, autônomos, médicos, famílias. Então, meu trabalho é basicamente esse. Ok, bom, Roberto? Eu sou da Aluri Group, eu sou de uma empresa onde que uma das funções é ser educador financeiro. Então, a gente tem uma unidade de educação, então é a Aluri Educação, para quem quiser conhecer. E lá dentro eu estou, a partir de agora, fazendo essa parte de levar para o conhecimento para dentro das empresas da educação financeira, mostrando para as empresas que ela, educando os funcionários, ela também tem a tendência de crescer mais rápido. Ok. Eu vou pedir ao Luiz para se apresentar novamente, considerando que as pessoas, né, podem estar chegando para acompanhar o programa, não viram o quadro anterior eventualmente. Por favor, Luiz. Claro. Eu sou Luiz Carlos Pereira, eu tenho uma unidade de negócios da MetLife e eu faço análise de risco, proteção financeira, proteção patrimonial, dentro da necessidade individual de cada um. Ok. E o tema do programa de hoje, do Networker, é proteção, sucessão empresarial, com uma pitada especial da educação financeira, que é a área aí do Roberto Nascimento. Sim. Ricardo, vocês acompanharam o quadro anterior da entrevista? Sim. Fala um pouquinho para nós a tua posição, a tua visão a respeito desse serviço, desse negócio de proteção e sucessão empresarial. Por favor. Perfeito. Hoje em dia, cada vez mais é comum, ou está se tornando mais comum, as pessoas começarem a pensar no futuro. O que eu sempre falo é que quanto antes a gente começa a se planejar, a gente consegue antecipar e evitar algumas situações. Então, atualmente, por conta da economia, cada vez mais as pessoas querem proteger aquilo que elas têm. E elas têm receio de perder aquilo que elas trabalharam tanto para ter. Então, meu trabalho é exatamente nessa direção, de garantir que você consiga sempre manter aquilo que você já conquistou. E que as suas próximas gerações partam sempre daquilo que você já deixou para elas. E nunca tenham que destruir ou nunca percam aquilo que você levou ou trabalhou tanto para ter. Então, quando a gente fala de proteção e sucessão, é garantir que você não perca aquilo que você trabalhou para ter e que você consiga passar isso adiante de uma forma eficiente, tanto do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro, que você consiga ter eficiência nessa sucessão, nessa passagem. Certo. Explica um pouquinho para nós, então, como que a sua unidade da Prudential trabalha esse tipo de serviço, como que funciona, né? Desde uma demanda até um atendimento final. Ensina um pouquinho a mim e ao pessoal que está acompanhando o programa. Ótima pergunta. Hoje a gente trabalha com todo tipo de pessoa, a gente acaba atendendo principalmente empresários, né? Sem um ramo específico, né? Qualquer empresário, qualquer pessoa que o negócio dependa dela para crescer e evoluir, é uma pessoa que faz sentido a gente conversar. Atualmente, na minha unidade de negócio, eu tenho focado numa questão que é a sucessão. Por quê? Porque a gente vê que as empresas no Brasil são muito despreparadas do ponto de vista de suporte. Às vezes é um empresário que começou numa loja pequena, sozinho, e que às vezes não teve oportunidade de estudar e o negócio cresceu e tomou uma proporção que faz sentido ele ter um suporte. Então, por meio da consultoria, a gente consegue entender aquela realidade, traçar um plano que caiba financeiramente no bolso da pessoa. O que eu falo é que para ser meu cliente, você não vai precisar deixar de fazer nada que você já faz. É só ter a consciência, né? Acho que com a questão da educação, você passa a ter a consciência de que é importante você pensar em algumas questões e aí fica tudo muito mais fácil. Ok. Roberto, em relação a isso, você, enquanto um profissional educador financeiro, um especialista nesse tema, o que você poderia acrescentar ou comentar? Então, justamente para chegar no ponto que ele falou, a Aluri, através da educação, na Aluri Educação,
a gente faz o quê? A gente faz um planejamento de vida financeira sustentável. A gente educa as pessoas a pensarem como elas estão hoje, como elas querem chegar no futuro. Mas antes de chegar no futuro, elas têm que pensar nos imprevistos, que é justamente esses imprevistos que eles estão falando. Então, a gente pontuando isso, a gente consegue fazer com que ele consiga fazer um pedacinho de cada parte do dinheiro dele seja contribuído para que o futuro dele seja melhor. Então, dessa forma, a gente consegue construir tudo. E nesse caso você fala de pessoa física ou pessoa jurídica? Sim, pessoa física e jurídica. Tanto que dentro do nosso grupo, a gente também tem a Luri, a assessoria empresarial, que daí é voltado diretamente para a empresa também fazer toda essa programação. Mas sempre dentro de uma empresa existe a pessoa física, né? Então, Sim. A gente tem que fazer isso. Então, dentro da educação, o que a gente faz também? A gente procura fazer com que as pessoas entendam como que ela passa hoje de devedora para pagadora, de pagadora para poupadora e de poupadora para investidora. Então, a gente tem essa função de fazer com que ele conheça o mercado todo. Você conhecendo, você consegue chegar aonde você quer. Ok. No quadro anterior, falamos a respeito da expectativa, né? Que esse mercado está sim em crescimento, a demanda, a procura por esse tipo de serviço, a sucessão e a proteção patrimonial, assim como a educação financeira, ela está aumentando, né? Essa demanda. O Luiz, ele falou isso no quadro anterior, né, Luiz? E eu gostaria de saber também a posição do Ricardo. O Luiz fica à vontade para complementar. A Prudential acompanha esse raciocínio da MetLife? Perfeito. Tanto a Prudential quanto a MetLife são empresas americanas, né? Então a gente traz dos Estados Unidos esse jeito de se planejar, né? Eu gosto de falar muito disso. Independente da empresa, né? Que a gente está falando de conceito, o americano usa a ferramenta do seguro de vida para se planejar financeiramente. Exato. Então, quando você vai para os Estados Unidos, no mínimo 90% da população dos Estados Unidos tem uma ferramenta igual a essa que a gente trabalha no Brasil. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente fala que no máximo 2% da população tem algum tipo de solução. Talvez tenha alguma coisa errada. Né? E até mesmo as ferramentas às vezes não são as mesmas, né? Perfeito. A ferramenta americana tem vários diferenciais do que a gente consegue encontrar no mercado brasileiro. Então, na verdade, essa consciência também tem um pouco a ver com a qualidade das ferramentas propostas hoje aqui, né? Exatamente. Graças a Deus o Brasil vem evoluindo, né? Várias empresas trazendo soluções para o Brasil. Hoje a gente consegue oferecer uma solução realmente interessante para o cliente, né? Porque a grande preocupação que eu tenho é que eu tenho que fazer um negócio que seja bom para o meu cliente e não um negócio que seja bom só para mim ou para a unidade de negócio que eu tenho. E hoje a gente tem condição de fazer isso. E eu acho que a quebra de paradigma será que eu vou no banco? O banco vai me oferecer o que é bom para o banco, não o que é bom para mim. E a partir do momento que você senta com uma pessoa de confiança, e aí a gente fala muito da questão da referência, da questão da indicação, que é a matéria-prima do meu trabalho, eu só trabalho por indicação, eu consigo chegar nas pessoas e elas sabem que eu vou oferecer alguma coisa que realmente faz sentido para elas e não faz sentido para mim. Eu falo que para mim não muda nada. Ricardo, você falou a respeito desse pensamento de se fazer o que é melhor para o cliente, né? E não necessariamente o melhor só para a empresa. Isso deveria imperar, né? Inclusive em todos os sentidos, em todas as empresas, porque realmente, né, nós acompanhamos aí o mercado, a prática, e muitas empresas acabam não pensando no cliente e isso acaba afetando a entrega, a qualidade. Isso é realmente fundamental. Exatamente. A gente fala muito de uma relação de médio e longo prazo. Quando a gente trabalha esse tipo de planejamento, não é uma solução de 1 ano, é uma solução de 10, 20, 30. Então, se eu não crio um vínculo com aquele cliente, dele confiar no meu trabalho e dele entender que realmente eu estou fazendo algo que é bom para ele, isso não vai ser sustentável. Okay. E no Brasil a gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para ontem. Principalmente na parte de investimentos, a gente consegue, às vezes, até ter ganhos muito rápidos, correndo algum risco, mas consegue. Só que quando a gente fala de proteção, eu não posso perder aquilo que eu tenho nunca. E eu preciso garantir que você nunca perca aquilo que você trabalhou para ter. Roberto, falamos aí a respeito da expectativa, crescimento, 2018, agora esse novo governo, 2019.
Pensando aí na tua área, na tua especialidade de educação financeira, você acompanha aí o raciocínio ou discorda? A sua área também vem crescendo, não? Como que está isso aí na Aluri? A área está crescendo bastante. A gente tem feito bastante parcerias. Em 2018, graças a Deus, a gente fez bastante parcerias com empresas para levar a educação financeira e a educação de investimento para dentro das empresas. Como ele acabou de dizer, tanto como educador, como consultor ou como qualquer planejador financeiro, você quer a sustentabilidade do cliente. Seja pessoa física ou jurídica, você está ali sempre pensando como vai se sustentar o negócio dele por 5, 10, 20, 30 anos. Então, dessa forma, a Aluri tem crescido com bastante parceria com empresas para poder levar a educação. Tá. E a cultura, né? O Luiz falou bastante a respeito de cultura no bloco anterior. Na visão de vocês, como é que está essa questão da cultura, do empresário, do empreendedor brasileiro? Estão quebrando aí paradigmas ou não? Existe uma resistência para entender, né, os benefícios desse tipo de serviço, seja a educação financeira, seja aí a proteção à sucessão empresarial? Como é que está isso aí? Fala um pouquinho para nós, para o pessoal que está acompanhando o Networker. Na minha opinião, no Brasil a gente tem muita cultura de proteger os nossos bens, né? A gente protege aquilo que é material. Então não é comum, não é raro você conversar com alguém que tenha seguro de casa, seguro do carro, seguro do iPhone ou seguro de qualquer coisa. Mas a gente esquece que o que mantém o que a gente tem é a gente, né? Então a gente faz esse trabalho de conscientização para ensinar as pessoas a enxergarem de uma ótica diferente. Para o americano, para o japonês, a primeira coisa que ele precisa proteger é a capacidade dele gerar renda. Se ele não tiver renda, não adianta ele ter carro, casa, porque isso vai acabar. Então, esse é um ponto sensacional e eu costumo brincar, quando a gente está conversando com o cliente, eu pergunto para ele, se Deus me livre, acontece alguma coisa com o seu parente, um acidente de carro, ele te liga, meu Deus, bati o carro. Primeiro você pergunta, você está bem? Está todo mundo bem? Ou você pergunta, estragou muito o carro? Então, assim, a questão é, a gente realmente valoriza a vida num momento como esse, quando a vida está em perigo. Mas, na hora de pensar numa proteção, você quer proteger o bem. Exatamente. Então, assim, isso casa muito. E realmente a gente começar a mostrar uma outra filosofia da pessoa entender que se você tem saúde, você compra outro carro. Perfeito. Você trabalha e compra outro carro. Agora, se você não tiver saúde, aquele retorno que o seguro do carro vai te retornar vai servir o suficiente para você conseguir se restabelecer? Exatamente. Pessoal, Justamente. o bate-papo está ótimo, mas eu tenho que chamar um intervalo, mas nós vamos voltar já já. Pessoal, não sai daí não, voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios.